que a gente precisa falar desse tema, falar desses assuntos que são tão pertinentes, né? Que eu venho falado bastante aqui no nosso Instagram. O intuito do meu Instagram é trazer informação, que eu acredito que o conhecimento é a chave da mudança. Então, se você busca autoconhecimento, você busca aí se melhorar seus relacionamentos e atingir o seu propósito, tudo começa de dentro, né? De dentro para fora. Essa transformação, ela vem de dentro de você e automaticamente vai transbordando para outras pessoas. E para a gente começar, não perder muito tempo, eu gostaria de falar um pouquinho do Christian Counseling, que é essa terapia cristã, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos nós temos uma licença, é uma oportunidade de trabalho regulamentado que a gente une o cristianismo, né, toda a abordagem cristã com as técnicas da psicoterapia. No caso, a abordagem que eu escolhi para trabalhar é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, e ela vem ajudando bastante nesses aspectos emocionais, não só nas questões religiosas, né? Então, na terapia cristã, a gente ora aos finais aí de cada atendimento, né? A gente tem uma intervenção não só emocional, mas uma intervenção espiritual, né? A gente fala de questões relacionadas à igreja, à religião, à crença, à fé, os conflitos, né? Que existem em torno desse parâmetro aí de fé e ciência, que muitas pessoas não entendem, né? Que elas caminham juntas também. Então, essas pessoas trazem toda essa abordagem cristã também nos atendimentos, e a gente olha para as questões espirituais e também emocionais. Então, nós unimos a ciência, as técnicas emocionais, cognitivas, com os parâmetros bíblicos, né? A crença pessoal de cada um, focado no cristianismo, né? E hoje eu gostaria de dar essa aula para vocês, de oferecer algo para vocês, porque, como eu falei, eu acredito que o conhecimento é a chave, né, da transformação, é onde tudo se inicia. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca desse autoconhecimento e, mais especificamente, sobre crenças. Se você é uma pessoa que nunca ouviu sobre crenças, eu gostaria de trazer um pouquinho uma informação para você, porque essas crenças é a base de todos nós, né? Então vamos lá, o que são crenças? As crenças nada mais é do que uma lente, né? Eu brinco que é uma lente que ela pode estar mais ou menos distorcida, é como você se vê, é como você vê o outro e como você enxerga o seu futuro. Então, você sempre vai ver através dessa lente de contato. E quando ela tá mais ou menos distorcida, você vai reagindo dessa forma. E aonde que essa lente aí ela é formada? Ela é formada desde lá da infância. Então, ao longo da sua infância, você recebe palavras, são situações que acontecem na sua rotina, com seus pais principalmente, porque eles têm uma voz fundamental ali na sua vida, né? Você, como uma esponja, uma criança, ela é uma esponja, ela suga tudo aquilo que está em torno e, de certa maneira, ela ainda não tem habilidade cognitiva para lidar com aquelas situações. Então, esses pais, às vezes, eles cometem erros, né, ao ensinar, ao educar, com julgamentos, com comparações, e aquilo ali fere a criança de uma certa forma e ela passa a acreditar naquela mentira. Então, a crença é uma mentira que foi contada para você, você internalizou como uma verdade. Só que hoje, enquanto adulto, você tem habilidades cognitivas que você consegue lidar com essas questões emocionais. Então, é muito bom você o quê?
parar para pensar sobre essas crenças que foram desenvolvidas ao longo da sua infância, que elas continuam repercutindo. Essas crenças negativas são as crenças que te atrapalham a se relacionar, te atrapalham a trabalhar, te atrapalham em coisas do cotidiano. E aí a gente fala, quando atrapalha as atividades de vida diária do paciente, é onde que ele precisa, né, de uma psicoterapia, né, precisa fazer um curso para entender um pouco mais, e aí sim desenvolver essas habilidades cognitivas, porque antes você não tinha essas habilidades aí, você não tinha essas ferramentas que te ajudavam, mas hoje, enquanto adulto, você pode desenvolvê-las e ter uma vida saudável, você pode tomar as rédeas da sua vida e ter uma vida saudável, feliz, né? Claro, somos seres humanos com defeitos e qualidades, mas é possível sim você ter uma vida afetiva feliz, é possível sim você ter relacionamentos saudáveis, né? É possível você ter um trabalho que você goste, você se sentir bem com você mesma, ter uma autoestima ajustada, e tudo isso é o que? É como se fosse o topo do iceberg, é o que a gente olha de fora e vê. Mas por baixo tem muitas coisas que giram em torno que você não tá vendo, mas elas estão lá e elas precisam ser olhadas, elas precisam ser desenvolvidas para que você tenha sim uma vida ativa, feliz, né? Em diferentes contextos, porque nós seres humanos, nós vivemos em sociedade, então nós nos relacionamos, nós temos profissões, nós temos filhos, né? Nós temos o ser humano, ele é multidisciplinar, né? Nós temos vários contextos, que estão em torno de nós mesmos. Então, que você possa entender aonde que está a sua fragilidade, e trazendo aqui uma crença desenvolvida na infância, que eu sempre dou um exemplo clássico, assim, né? De repente, uma criança fez uma prova, ainda tinha uma dificuldade na escola, ou algo, né, comum de criança, e o pai e a mãe foi instruir, e ao invés de instruir, lançou palavras que de certa forma atingiu o coração daquela criança negativamente. Então ele se sentiu incapaz, ele se sentiu desvalorizado, e ali ele cria uma crença de desvalor, ele se acha menos do que o outro, ele se acha inadequado. E aí, quando ele vai crescendo, situações ao longo da juventude dele vai reafirmando aquilo que aconteceu, como por exemplo, vai fazer uma prova no colegial e não vai bem, vai fazer um vestibular e não dá conta, e cada vez mais ele faz aquela crença que foi estabelecida lá atrás, que ele não deu conta de julgar essa crença, ele acreditou nela, que ele não era capaz, que ele não tem valor, né? E aí ele vai o quê? Para o mercado de trabalho dessa maneira. Ele se sente desvalorizado, ele não consegue achar um bom emprego, né? Ele tem uma barreira emocional acerca de estudar, de fazer uma faculdade, porque ele se acha incapaz. Então, veja bem, são pequenas coisas que aconteceram lá atrás, que foram construídas na sua infância e que você interpretou aquela situação, contou aquela mentirinha para você, porque ali naquela idade você não tinha habilidades cognitivas para lidar com aquilo ali, né? Seu cérebro ainda não estava desenvolvido e você não tinha habilidades emocionais, não sabia como expressar e tudo mais. E aí você carregou como uma malinha pesada toda a vida, e hoje na vida adulta você não sabe o porquê que você não gosta, não se adequa num trabalho, você não sabe o porquê que você de repente não faz um curso profissionalizante, e isso pode repercutir em vários temas, como por exemplo se relacionar. E o que eu gostaria de trazer também pra gente é a questão do relacionamento, que é o nosso segundo tópico. Porque assim, o relacionamento, eu falo que a gente precisa estar bem para nos relacionar. Porque ele é constituído de duas pessoas.
duas pessoas que tiveram educações totalmente diferentes, morando numa só casa, né? Se é o caso de um casamento, morando só numa só casa, convivendo com todas essas questões emocionais que cada um recebeu ao longo da vida, do pai, da mãe. Só que nesse contexto de estar na mesma casa com criações diferentes, os dois precisam estar bem, saber lidar com as suas emoções para constituir um relacionamento saudável. É como uma conta, se os dois não estão saudáveis emocionalmente, como que um relacionamento vai estar? Porque o relacionamento é o reflexo de duas pessoas vivendo juntos numa só casa. Então, na questão do relacionamento, eu entro bastante com a terapia cristã, que traz essa abordagem, né, cristã. A gente acredita que na Bíblia fala que o casamento ele é uma bênção, a família é uma bênção, né? Deus deseja que a gente tenha filhos, que a gente seja frutífico nessa área, mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender o contexto familiar de cada um e desenvolver metas juntos, né? Vocês precisam ter propósitos alinhados, que aí entra a questão da formação divina. A gente crê que Deus não nos criou somente para acordar, trabalhar, né, sustentar a casa, pagar a conta e dormir. Não, a gente crê que Deus te criou para algo maior, que você tem um propósito, né? E por isso que eu falo que existe um alinhamento, né, que vem de dentro para fora. Quando você tá bem com você mesmo, você consegue se relacionar com seus melhores, não só com o seu esposo, mas com as suas amizades, com seus familiares, e você consegue se encaixar no seu propósito, naquilo que Deus te chamou, porque Deus tem algo a mais para sua vida. Você não tá aqui só para trabalhar, você tá aqui o quê? Para acrescentar na vida de outras pessoas, né? O propósito, ele tá relacionado a isso. Então, quando você tem um relacionamento alinhado com o propósito das duas pessoas, é onde o relacionamento caminha, porque vocês estão remando para o mesmo destino. Não adianta, é como futebol, né? Não adianta jogar em times separados, vocês precisam jogar no mesmo time. Isso tudo precisa ser alinhado antes do casamento, né? E claro, você que já é casado, você também precisa alinhar isso com seu marido, precisa alinhar isso com a sua esposa. Para o quê? Para que vocês tenham uma vida saudável, que vocês lutem juntos, que vocês tenham um relacionamento de confiança, de aliança. A aliança não é nada mais do que ter intimidade e caminhar com um propósito só. E ter intimidade é algo construído. Como que se tem intimidade? É tão comum a gente ver relacionamentos aí de longas datas e os parceiros, eles não têm intimidade, eles não sabem o que acontece no coração do outro, eles não sabem as vontades, as expectativas, porque nós criamos expectativas acerca do outro. Então, tudo isso deve ser falado. O diálogo é a chave da intimidade. Quando você se relaciona, você tem diálogo com a pessoa, né? O seu amado ou a sua amada. Então você o que? Vai criando cada vez mais essa aliança. Uma aliança que é constituída não só a base dos dois, né? Mas a base também de Deus. Saber que Deus está nesse relacionamento, que Ele está feliz com o que vocês estão construindo juntos, que tudo isso, né, vai levar para um propósito. E aonde que está o propósito? O propósito está em você poder não só fluir naquilo que você é bom, né? O propósito, ele é simples, é algo que tem um acesso fácil para você, é algo que é natural de você. Se você é uma pessoa que é um bom ouvinte, como eu, é o meu exemplo, né? O meu propósito é ouvir pessoas, é curar pessoas, através de uma técnica, através de uma oração, através, né, daquelas ferramentas que Deus tem me dado, que Deus tem me concedido. Então, você também tem essas ferramentas, você também tem esses dons espirituais que Deus te deu. De repente você é um bom administrador, então vá administrar a sua empresa
com êxito, vai fazer o seu trabalho de melhor. E aí, o seu propósito, primeiro, é que você flui nesses dons com naturalidade, né? É algo simples, é algo seu, é algo único, é o seu talento e todos nós temos esses talentos. Agora, outra característica do propósito também é que ele não é só uma bênção para você, ele é uma bênção para outras pessoas, porque você flui naquilo, você flui numa administração, por exemplo, você vai criar uma grande empresa, uma boa empresa, bem estruturada, você vai o quê? Gerar empregos para outras pessoas, você vai ser uma bênção para outras pessoas. E aí essas pessoas vão conseguir o quê? Fluir na casa delas. Então perceba que é como se fosse um rio que vai fluindo, né? A partir de você e para outras pessoas. Então são algumas coisas que ao longo do tempo você vai aprendendo, né? Se educando, partindo lá do autoconhecimento, partindo lá da autocura, partindo, né? Das coisas que aconteceram com você, das suas crenças, dos pensamentos negativos que você tem acerca de você, que você tem acerca do seu futuro, que você tem acerca das pessoas ao seu redor. Então, que você possa fluir nessa transformação e nessa cura, porque a chave é o conhecimento, e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu criei essa jornada por amor, que é um curso, ele é focado para mulheres principalmente, trazendo essa abordagem aqui dos Estados Unidos, que é o Christian Counseling, né, a terapia cristã, que a gente agrega a técnica da psicologia com os princípios bíblicos, com a oração, e eu te dou ferramentas emocionais para que você consiga identificar e lidar com as suas questões, para que então você se alinhe, para que você se reencontre em relacionamento, né? Se dê conta de lidar com seu parceiro, dê conta de estruturar questões do seu relacionamento com metas claras, o que você quer, o que seu parceiro quer, um alinhamento de expectativas e também um alinhamento de propósito, que tá tudo junto, né? Como ser humano, nós estamos aí num seres em totalidade, então todas essas áreas são trabalhadas em conjunto, não tem como trabalhar uma e não trabalhar outra. Como eu falei, a transformação ela vem de dentro para fora. E hoje eu gostaria de lançar o nosso segundo curso da Jornada por Amor. A gente lançou o primeiro, foi um sucesso, foi uma bênção. Fiquei muito feliz com o resultado e hoje nós estamos lançando a nossa segunda turma. A gente tem um bônus especial para a nossa segunda turma. Eu vou deixar o link na bio. Se você quiser acessar o nosso curso, você pode acessar para conhecer, ter os valores, né? E esse bônus eu vou dar durante as 24 horas. Então, se você tiver o interesse, clica lá, vai dar uma olhada, o que tem lá no curso, para você conhecer um pouquinho mais. E o nosso carrinho vai estar aberto durante 7 dias, até quinta-feira que vem. As vagas são limitadas, então, por favor, se inscreva nesse curso para a gente constituir a nossa segunda turma, que tá tão legal, tá muito bacana. Eu espero que você possa ser transformado, porque é esse o meu intuito. Caso você não goste do curso, eu garanto o seu dinheiro de volta. Você pode falar com a minha equipe que a gente devolve o dinheiro, que a gente quer a sua satisfação. O meu intuito aqui é trazer algo que realmente faça sentido na sua vida, faça sentido para você, faça sentido no que você está vivendo, nessa transformação. E eu gostaria de trazer essas ferramentas, porque eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que, funcionar de acordo com aquilo que Deus espera. E esse é o meu propósito, né? Eu tenho clareza no meu propósito e estou ajudando outras pessoas a serem direcionadas também no seu propósito. Então eu espero que você goste. E vai me mandando direct, que eu respondo assim, sempre com muito amor, com muito carinho. E eu espero que vocês gostem do nosso curso. Tô ansiosa para nossa jornada por amor, nossa segunda edição. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, um beijo!